Birra é uma coisinha complicada, né? E pode até dar prejuízo. No caso do Liberty Media, a birra com o Andretti pode dificultar um pouquinho essa aprovação da compra da Dorna pelo grupo norte-americano. Vamos lá do começo para você entender direitinho do que eu tô falando. Lembra lá no início do ano, quando o Liberty Media anunciou a compra de uma fatia de 86% das ações da Dorna Sports, que é a detentora dos direitos comerciais e de transmissão, não só da MotoGP, mas também do Mundial de Superbike e de uma série de outras categorias? Naquela época, eles deixaram claro que esse negócio dependia da aprovação de uma série de organismos antitrust ao redor do mundo, que é uma questão de evitar monopólio. Então era uma negociação que ainda estava pendente e que eles esperavam concluir até o final do ano. E eles realmente iniciaram esse processo. Um dos países que tinha que aprovar esse negócio era o Brasil. A nossa lei exige isso. Exige porque Liberty Media tem faturamento aqui por conta do acordo, né, de transmissão de TV entre a Fórmula 1 e a Band, mas também Bridgepoint e o fundo de pensões canadense, que é de quem o Liberty Media está comprando, né, as ações da Dorna, também tem faturamento aqui, inclusive maior do que o do Liberty Media. Tudo isso está no processo que foi submetido ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e que aprovou essa negociação sem restrições. Eu apurei com o Liberty Media que a maior parte, né, desses organismos antitrust já aprovaram esse processo. Está pendente um, da Comissão Europeia. E esse, desde o começo, prometia ser o mais difícil. Só que o Liberty Media está conseguindo dificultar as coisas, justamente pela implicância que eles têm com a Andretti. Se você não está antenado no mundo do automobilismo, né, se você é só um fã de moto e não conhece muito bem o automobilismo, a Andretti é uma equipe gigante. É uma equipe com presença na Indy, é uma equipe com presença na Fórmula E e é uma equipe que quer entrar na Fórmula 1. É uma equipe norte-americana e o projeto da Fórmula 1 é capitaneado pelo Michael Andretti, que é filho do Mario Andretti, que foi campeão da Fórmula 1. Ou seja, a gente não está falando de um estranho, a gente não está falando de uma equipe de fundo de quintal, a gente não está falando de um Zé Ninguém que quer, né, que tem um sonho gigantesco e quer entrar na Fórmula 1. A gente não está falando disso. A gente está falando de alguém que tem capacidade para fazer esse trabalho. A gente está falando de alguém que tem uma relação com a categoria, uma relação inclusive histórica com a categoria. Só que a Fórmula 1 não quer, de jeito nenhum. Ela não quer. A FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, já aprovou a Andretti. Só que a Fórmula 1, o grupo Fórmula 1 e as equipes não querem. Eles já disseram que não. E a Andretti, nesse processo, né, dela de tentar entrar na Fórmula 1, ela tem dado os passos necessários. Ela já tem sede na Europa, ela já fez uma parceria com a General Motors, que é quem planeja, né, construir o motor para essa aventura nova, sob a chancela, né, sob a marca Cadillac. Então, eles estão se preparando para fazer esse movimento, para conseguir essa entrada de uma maneira sólida. Só que o Liberty Media insiste que não, e inclusive sob a alegação, essa é muito boa, que não agregaria valor ter a Andretti no grid. Aí tem um porém, pelo menos na minha visão. O Liberty Media vive falando sobre aumentar a presença americana, sobre ter mais corridas nos Estados Unidos, que é sempre mais, né, relacionado aos Estados Unidos. No caso da Fórmula 1, por exemplo, já tem um monte de corrida lá, porque tem Austin, tem Miami, tem Las Vegas, e tem uma equipe norte-americana, é verdade, tem a Haas, que é um fiasco, e sempre foi um fiasco, não é que decaiu. Não, ela nunca teve uma performance das mais maravilhosas, ela sempre ficou devendo, sempre ficou aquém. Então, não é exatamente como se ela estivesse ali levantando a bandeira americana gloriosamente, não está acontecendo. Então, como é que você barra uma equipe que preenche justamente um dos teus requisitos, né? Ter a presença americana, ter o envolvimento americano. A gente sabe que a americana é bastante nacionalista, então de repente você ter uma equipe americana ajudaria bastante nesse processo. Da mesma forma que para a MotoGP, por exemplo, ter a Trackhouse é um incentivo para você atrair o público norte-americano. Mas por que eu tô falando que essa birra com o Andretti pode dificultar essa questão da MotoGP? Porque nessa semana, um parlamentar da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, fez um pedido de investigação à Comissão Europeia relacionado exatamente ao Liberty Media e essa aquisição
da Dorna. E aí ele cita no pedido dele, né? Hoje eu entrei em contato com o gabinete dele e eles me mandaram um texto do pedido dele. E aí tem lá o link de uma matéria onde fala justamente do caso Andretti. E ele cita na argumentação dele, né, do pedido dessa investigação, não só a questão de cartel relacionado ao fato de ter muitas categorias sob um mesmo guarda-chuva para serem negociadas, né, com direitos de transmissão, porque a gente está falando de um mesmo grupo que vai negociar com canais de TV, Fórmula 1, MotoGP, Mundial de Superbike e outras categorias, né, porque eles também são donos de Fórmula 2, Fórmula 3, Mundial Júnior, tem muitas categorias ali para entrar nessa questão de direitos de transmissão, mas eles também citam, ele, né, no caso o Pascal Arimon, ele também cita especificamente a questão do acesso das equipes, de você dificultar o acesso às equipes. O caso da Andretti, ele está escalando nos Estados Unidos, porque ele já virou uma investigação da Justiça, do Departamento de Justiça americano, que está investigando se o Liberty Media está infringindo a lei antitrust. E o Senado americano também já se envolveu nessa questão. Então, virou uma briga também política. E para mim é birra. Para mim não tem outra justificativa. Porque a gente está falando de uma equipe que, de novo, tem uma ligação histórica com a categoria, tá dando os passos necessários para poder entrar na Fórmula 1 e poder competir sem passar vergonha, né? Sem ser um fiasco. Ela não tá indo correr com carrinho de plástico nem nada do gênero. Ela tá tentando efetivamente construir alguma coisa para poder atender o regulamento e tá ali brigando de verdade. E aí os caras simplesmente estão transformando isso numa bola de neve por pura implicância, e isso pode afetar a MotoGP. Ah, significa que não vai ser aprovado? Não, não significa. Mas se a gente olhar lá para trás, Fórmula 1 e MotoGP já quase estiveram sob o mesmo guarda-chuva. Muitos anos atrás, antes da Fórmula 1 ser propriedade do Liberty Media, ela era de propriedade de um grupo chamado CVC. E esse grupo tinha a MotoGP. Mas quando eles foram fazer a aquisição da Fórmula 1, a Comissão Europeia chegou para eles e falou assim: não vai rolar. Se você quiser comprar a Fórmula 1, você vai ter que abrir mão da MotoGP. E foi isso que eles fizeram. Eles venderam a MotoGP justamente para a Bridgepoint e para o fundo de pensão canadense, que é quem hoje está repassando a categoria. Então lá atrás, isso já foi um problema. É por isso que desde o começo, logo quando foi anunciado essa compra de 86% das ações da Dorna, todo mundo já falava que a Comissão Europeia seria um problema, que não seria fácil conseguir essa aprovação ali, porque o cenário era diferente hoje, inclusive com mais categorias sob o mesmo guarda-chuva. Então, todo mundo já sabia que tinha esse fator de dificuldade, por terem muitas categorias para serem negociadas em termos de direitos de transmissão por um mesmo grupo. Só que agora, quando entra em cena também essa dificuldade de você barrar uma equipe, né, de você não querer uma equipe que foi aprovada pelo órgão regulador, que no caso da Fórmula 1 é a FIA, aí o cenário fica um pouco mais complicado. Eles estão colocando lenha na fogueira e aí fica mais difícil, de repente, da Comissão Europeia aprovar esse negócio. O Liberty Media continua confiante de que vai conseguir essa aprovação. Eles destacaram que o cenário é diferente, que existem muitas coisas, né, de muitos direitos esportivos e muitas coisas de entretenimento para serem negociadas. Aqui no Brasil, por exemplo, a investigação, eu não sei se o termo é investigação, mas o processo do CAD, ele separa o que é futebol e o que é as outras categorias. Então, talvez dentro do futebol teria uma situação diferente. Mas existe um grupo maior de esportes para ser negociado e é uma dos pontos, né, que o Liberty Media defende. Agora, de repente, parar de birra ajudaria um pouco a acelerar o processo ou, de repente, facilitar esse processo. Me conta aí, se tem uma aposta, você acha que a Comissão Europeia libera esse negócio ou eles vão nadar e morrer na praia? Me conta e a gente se vê depois. Valeu!